Olá, amigos da Placar, tudo bem? Estamos aqui depois de Corinthians 3, Vasco 0, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um baita resultado conquistado pelo Timão em Itaquera e a queda vascaína. O Vasco iniciou bem o campeonato, vencendo o Santos em São Januário e nesta noite produziu um futebolzinho pequenininho o Vasco da Gama, em muitas fragilidades defensivas. E o Carille também cometendo alguns erros, né? Tem muito vascaíno pegando aí no pé do Carille porque não escalou o Verratti desde o início do jogo. Pô, se tem o Verratti, artilheiro, não pode abrir mão do Verratti, né? Coloca o Verratti desde o início. E se o Verratti aguentar 30 minutos, ok, paciência. Se aguentar 45, ótimo. Se sair aos 70 do jogo, né? Aos 70 minutos, aos 30 minutos, aos 25 do segundo tempo, ok, mas coloca o Verratti, né? Felipe Coutinho ficou apenas no banco de reservas. E o Corinthians, sem sustos, sem nenhum tipo de apuro, construiu essa vitória por 3-0. E olha que o Corinthians fez outros 2 gols, hein? Podia ter sido 5-0 para o Corinthians nesta noite na Neoquímica Arena, que mais uma vez recebeu um público maior do que 40 mil pessoas. Maior do que 40 mil pessoas. Mais de 40 mil, mais precisamente 43.250 torcedores acompanharam a vitória corintiana. É o 31º jogo consecutivo seguido que o Corinthians coloca mais de 40 mil pessoas para acompanhar um jogo dele na Neoquímica Arena. Bom, o Corinthians é mais forte que o Vasco da Gama, isso não precisa dizer. O Corinthians foi campeão paulista, isso não é pouco. Obviamente que vai ter que melhorar o sarrafo, né? Aumentar o sarrafo nessa disputa do Campeonato Brasileiro. Porque esse brasileiro é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, gente. Não se enganem. O Brasil tem aí, né, uma das principais ligas nacionais, que é esse Campeonato Brasileiro. É jogo difícil a cada rodada, né? Mesmo o Vasco da Gama não sendo essa potência nesse momento, como um dia já foi, é o Vasco que está ali, né? Que venceu o Santos na estreia. O Corinthians empatou com o Bahia. Já na próxima rodada, né? O Corinthians tem jogo difícil aí para fazer. Tem clássico, inclusive, né? Com o Palmeiras lá na Arena Barueri. Então, a cada rodada, né? Um adversário diferente, que joga de uma forma diferente. Uns mais na defesa, outros que atacam mais. Times mais equilibrados, times mais fortes fisicamente, times mais fortes na técnica, enfim, esse Campeonato Brasileiro não é fácil. E o Corinthians inicia muito bem, vamos concordar. Arranca o empate do Bahia em Salvador. Lá o Internacional arrancou o empate também pela Libertadores. Então, é um bom resultado. O Corinthians empata com o Bahia, podia ter vencido o Bahia lá. Teve chance de fazer o segundo gol. É verdade que correu o risco de tomar o segundo também do time do Rogério Ceni. Mas o empate fora de casa na estreia, contra um time que está na Libertadores. Que é um time de G6, né, que vai disputar G6 aí, e agora vencendo o Vasco em casa, então o Corinthians começa muito bem o Campeonato Brasileiro, pontuando 4 pontos aí na conta do Timão. 1-0 Corinthians, 1-0, primeiro gol de Yuri Alberto, Carrídio aberto pela ponta, faz o cruzamento em direção à área, e aí o Memphis Depay fez um grande jogo hoje, hein? O Memphis Depay de peito, pá! Ajeitou para o Yuri Alberto fuzilar o goleiro Jardim do Vasco da Gama, que nada pôde fazer. O Léo nada pôde fazer. O Léo Jardim nada, absolutamente nada pôde fazer. Num lance cara a cara, o Yuri Alberto abria o placar para o Corinthians no primeiro tempo. Não muito tempo depois, o Memphis, que deu o passe para o Yuri Alberto, recebeu o passe do Yuri. Então agora foi a vez do Yuri dar assistência para o Memphis, e o Memphis marcar o gol corintiano, encobrindo o goleiro Léo Jardim. Foi muito inteligente o Memphis, né? Porque ali a bola já quase estava escapando, e aí ele teve inteligência de dar a cavadinha para a bola subir, a bola ainda resvala ali no goleiro, e vence mais uma vez a defesa vascaína para o Corinthians fazer 2-0. Jogada começa com o Ranieri. Teve uma reclamação dos jogadores do Vasco, porque a bola bate no braço do Ranieri. De fato, bate, mas o Ranieri está com o braço colado ao corpo. A regra diz que aí, ok, né?
continua rolando aí o jogo sem que o gol fosse, de alguma maneira, anulado. Então o Corinthians fazia assim 2-0 na equipe do Vasco da Gama no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians faz 2 gols em impedimento e depois faz o terceiro para valer. O 3-0 que não valeu, o primeiro 3-0 que não valeu, foram 3 vezes 3-0, tá? Teve o primeiro que não valeu, o segundo que não valeu e o terceiro que aí valeu. O Bidu tabelou com o Memphis Depay, uma jogada muito bonita, e aí chutando para fazer o gol. Só que na jogada, o Bidu derruba o jogador do Vasco da Gama. Derruba o jogador do Vasco da Gama, que é o Puma Rodrigues, o Pumita. Né, derrubou com um leve toque no tornozelo. Aí o VAR foi acionado e o Daronco, né, que estava comandando o jogo, anulou aquele que seria o terceiro gol do Corinthians, do Bidu. Aí teve o outro 3-0, também anulado, dessa vez do Memphis. O Bidu cruzou para o Memphis, o holandês dominou de costas para o gol, estava de costas para o Léo Jardim, aí ele gira o corpo e finaliza para marcar o terceiro gol do Corinthians. Impedimento do Yuri na jogada. Não é uma jogada fácil, né? O VAR ajudou ali, estava impedido, não tem jeito. Então, o terceiro gol do Corinthians não valeu. E aí veio para valer o terceiro gol, que não foi do Memphis, foi do João Vitor, mas contou com a presença do Memphis. O Memphis chutou, no rebote do goleiro a bola bateu na cabeça do João Vitor, ex-zagueiro do Corinthians, inclusive, tá meio caído ali e tal, a bola bateu na cabeça do João Vitor e entrou, gol contra, né? Gol contra do João Vitor, terceiro gol do Corinthians, numa noite de bom futebol do Memphis, para mim o craque da partida, boa atuação do Yuri, essa dupla Memphis e Yuri funcionou muito bem hoje, né? Com a ausência do Garro, o Memphis teve um papel importante de ser mais esse armador, né? Jogando um pouquinho mais recuado, não que ele não estivesse fazendo isso antes, mas mais recuado ainda do que antes, para pifar essa bola, né? E os números do Memphis têm sido interessantes aí ao longo dessa temporada, quando a gente analisa principalmente, né, as assistências para gol, né? Então, o Memphis não é aquele 9-9-9, como o Yuri também não, né? Mas são jogadores que fazem gols, né? São jogadores que decidem. Mas não são aqueles 9 estáticos que ficam esperando a bola ali, não. São jogadores que trabalham muito bem a bola. Então, esse foi um movimento muito legal, não é? Que o Corinthians fez hoje, com a presença do Garro, mesmo com a presença do Garro, Yuri também ajudou muito nessa construção das jogadas corintianas. No ano, só para a gente ter uma ideia, estou levantando aqui nos meus alfarrábios, estou com o meu computador aqui ligado com todas as notas, né? Em 18 jogos com a camisa do Corinthians, o Memphis tem 3 gols e 8 assistências. Isso é a explicação para aquilo que eu estou falando. Eu estou falando mais baseado naquilo que eu estou vendo, que é o importante, aquilo que você vê também é importante, mas os números sempre ajudam a gente a ter uma impressão mais exata daquilo que a gente está vendo. Então, hoje a gente pode dizer que o Memphis é mais o armador, né? O criador, o homem da assistência do que o goleador, né? Pô, 8 assistências, né? Conta 3 aí gols feitos na temporada. Então, esses são números realmente interessantes do Memphis Depay nessa temporada de 2025, né? E fazendo uma dupla muito legal com o Yuri. É interessante, Corinthians, porque o Garro tá fora, né? O Garro faz uma falta incrível, tá lá na Espanha, fazendo um tratamento aí com esse problema no joelho, para não ter que passar por nenhum tipo de operação. Então, perde-se o Garro agora, para que depois ele volte e não sinta mais esse problema, ou pelo menos amenize esse problema, né? Então, o Corinthians consegue, sem a presença do Garro, ser um time competitivo, né? E ainda assim criativo, né? Com o Memphis ajudando muito nessa construção de jogo. Com o Carrídio também, hoje o Bidon iniciou a partida, o Martini só entrou no segundo tempo, o Ranielli, que não tinha numa média boas atuações nos últimos tempos, vem fazendo uma temporada legal, principalmente na reta final aí do Campeonato Paulista, nos jogos contra o Palmeiras, enfim. Hoje a zaga com o Ramalho de volta, o Gustavo Henrique não jogou, Angileri ainda não jogou, e o Donelli fazendo ali o que tem que ser feito, né? Fazendo um arroz com feijão básico,
para substituir o grande Hugo Souza, né, o grande goleiro corintiano, que nesse momento está afastado por causa de uma contusão na coxa. Então, o Corinthians foi competitivo. E o mais positivo, o técnico do Corinthians não fez nenhuma lambança hoje, né? Hoje ele conseguiu não fazer nenhuma lambança, se bem que o Vasco da Gama foi um time muito frágil. Então o Corinthians fez o que tem que ser feito quando enfrenta um adversário com muitas fragilidades defensivas. E o Verratti falou isso depois do jogo, né? Que o Vasco da Gama tem dado muitos espaços aos adversários. E o Memphis também, em entrevista, falou que o Corinthians trabalhou muito bem esses espaços nas entrelinhas, né? Então, o Vasco deu muitos espaços e o Corinthians soube aproveitar. Às vezes um time não sabe aproveitar. Então esse foi um dom corintiano, aproveitar os espaços dados pelo Vasco da Gama no jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians chega aos 4 pontos, Timão bem no campeonato nesse início. Campeonato Brasileiro se ganha fazendo muitos pontos no início da competição, a gente sabe disso, e o Corinthians tem um aproveitamento muito legal. Claro que o aproveitamento melhor seriam 6 pontos, mas no contexto, empatar com o Bahia é um baita resultado. Eu acho que poucos times vão conseguir arrancar pontos lá do Bahia, o Corinthians já fez isso, e ganhou hoje do Vasco da Gama, né, que é um adversário de meio de tabela aí, que fez o papel dele ganhando do Santos na estreia, é verdade, mas que hoje sucumbiu diante de um Corinthians muito forte, principalmente ofensivamente falando, na Arena do Corinthians. Bom, o Corinthians volta a campo sábado, lá na Arena Barueri, no tapetinho da Arena Barueri contra a equipe do Palmeiras, e o Vasco da Gama volta a São Januário para enfrentar o Sport Recife. Tá vendo? Aí o Vasco precisa também fazer esse resultado. Se o Vasco faz o resultado, ok, 6 pontos em 9. E se o Corinthians conseguir arrancar um pontinho aí do Palmeiras, serão 4 pontos, 5 pontos em 9 disputados. Se o Corinthians conseguir a vitória contra o Palmeiras, aí realmente o torcedor corintiano pode começar já a pensar em alguma coisa melhor, né? Porque o Palmeiras, apesar de não estar jogando todo o futebol que os palmeirenses esperam, é o Palmeiras, né? Jogando em casa, tá mordido, jogou o primeiro jogo contra o Corinthians na fase de classificação do campeonato de grupos e empatou, e depois perdeu o primeiro jogo da final, né, e perdeu o título em Itaquera. Então, um adversário mordido que vai querer se apresentar melhor contra o Corinthians, né, a próxima etapa do Timão nesse Campeonato Brasileiro. E antes o Corinthians tem América de Cali na Colômbia pela Copa Sul-Americana. Começou mal perdendo do Huracan, vai ter que tentar espetar algum pontinho, né? O ideal seriam 3, mas lá é sempre difícil enfrentar os colombianos. Valeu, rapaziada, valeu, fiel torcida, hoje feliz com 3-0 contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Bom sábado, bom domingo e a gente volta. Tchau.